Alô. Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Vamos dar início. É o Bernardo que está ali? É o Bernardo que está ali? É Bernardo, né? É, porque já está fazendo... Bernardo, isso é a inscrição? Eu vou pedir para você dar uma paradinha aí, por favor. Para a gente iniciar a apresentação, você vai de cadeira em cadeira. Pode. Porque a gente precisa iniciar... Dá para aumentar um pouquinho o microfone do Atratino? Vê, Atratino. Vê se está melhor. Tá, Bernardo, colhe rapidamente então aí, colhe rapidamente, mas com alguma... Acho que o Bernardo tem que ficar lá pro fundo, porque ele leva todo mundo lá pro fundo. Pedro, pede ao Bernardo para fazer isso lá no fundo, para levar todo mundo para lá. Não, continua as inscrições, só que você se posiciona ali para facilitar para o pessoal que aí nada. Desculpa aí, Bruno. Eu quero falar mais cedo. Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Nós estamos dando início à nossa 11ª audiência pública do Plano Diretor. Queria, além de saudar os presentes, agradecer a presença, falar que já estão sendo feitas as inscrições para os oradores. Essas inscrições não vão encerrar agora, ela vai continuar. Quem estiver sentado e quiser se inscrever vai ter a oportunidade. Queria, mais uma vez, aqui, lembrar que é notório como todos querem falar, né? E essa audiência, ela tem a finalidade de escutar todos. Então, eu queria pedir que cada orador, quando for fazer o uso da sua palavra, lembrar que tem um tempo limitado em 3 minutos, para que todos tenham direito de falar. Queria, até se me permite, a pessoa, antes de falar, fazer uma coordenaçãozinha do que quer falar, porque às vezes um tempinho ali a mais ou a menos faz falta. E lembrar que é muito constrangedor para mim ficar pedindo à pessoa que conclua, para que respeite o tempo, para que os outros presentes também tenham direito à fala. Eu vou passar a palavra ao vereador Bruno para uma breve saudação e logo em seguida passar a palavra para o subsecretário Rogério de urbanismo, para que possa fazer a apresentação do plano. Muito obrigado e, com a graça de Deus, está aberta a audiência pública. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer muito a presença de todos vocês nessa 10ª audiência pública regional, 11ª audiência pública para debater o projeto de lei número 8 de 2017, que institui o novo plano diretor da cidade de Niterói. O plano diretor é uma lei municipal cuja capacidade de propô-la é do Poder Executivo, é da Prefeitura, que enviou para a Câmara em março desse ano um projeto de lei contendo a redação do novo plano diretor. O plano diretor da cidade é de 1992 e a Câmara, Poder Legislativo Municipal, é responsável por discutir, por votar, por emendar, por alterar, por acrescer, por modificar, por retirar trechos desse projeto de lei. Antes da Câmara iniciar
essa discussão com o conjunto de vereadores e elaboração de emendas parlamentares e outras discussões sobre o plano. As comissões de urbanismo, representada aqui pelo seu presidente, vereador Atratino, e de meio ambiente, a qual eu presido, organizaram um amplo calendário de debates com a sociedade niteroense. Debates esses que têm sido produtivos para nós, enquanto vereadores, termos a oportunidade de ouvir de vocês, cidadãos de Niterói, o que pensam da sua cidade, como querem ver a sua cidade pelos próximos 15 anos. Nossa principal tarefa hoje, enquanto parlamentar da cidade, eu, Atratino, e tenho certeza, os próximos vereadores que aqui chegarão com o decorrer da audiência, a nossa principal missão no dia de hoje é ouvir a consideração de todos aqueles que queiram colocar as suas opiniões nesse espaço que é um espaço público de debate. Ninguém terá o direito à fala cerceado. Nosso objetivo aqui é a escuta de todos vocês. Por isso, vi que houve um alvoroço ali no início com relação às inscrições, mas fiquem absolutamente tranquilos que todos terão o direito à fala absolutamente preservado e garantido, porque, afinal, esse é o objetivo primordial dessa audiência pública. A audiência se inicia com uma fala do subsecretário de Urbanismo, Rogério. Após isso, o presidente dos trabalhos, vereador Atratino, começa a chamar aqueles inscritos e, ao final, a mesa, sejam os representantes da Prefeitura, subsecretário de Urbanismo, Rogério, o subsecretário de Meio Ambiente, Gabriel, fazem as respostas aos questionamentos e nós também, enquanto vereadores, colocamos aqui, enfim, o que entendermos importante da fala de cada um dos senhores. Quero muito aqui, vereador Atratino, fazer um agradecimento especial à direção do Colégio Itapuca, que é já local onde muitos debates sobre a região, muitos debates sobre a cidade são feitos. Itapuca é um colégio democrático, um colégio de portas abertas para a sociedade, para a Câmara de Vereadores, para o Poder Público Municipal, e essa audiência consolida essa história de debate, de discussão com a sociedade de temas importantes. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento especial na figura do diretor Nassif, o agradecimento ao Colégio Itapuca, colégio que eu tive a alegria e a satisfação de estudar durante muitos anos da minha vida. Então, são essas as considerações, uma boa audiência a todos. Estamos aqui anotando fala a fala dos senhores e agora, dá início à apresentação do subsecretário Rogério. Agradeço a presença de todos na audiência. Antes de passar a palavra ao subsecretário Rogério, corrigir uma falha aqui, que eu deixei de agradecer à direção do colégio. Muito obrigado, professor Nassif. Muito obrigado por ter nos proporcionado esse espaço aí para acontecer essa audiência. Por favor, subsecretário Rogério, fique à vontade para fazer uso da palavra. Boa noite. Boa noite. Agradecer a presença de todos aqui. Vamos iniciar mais uma apresentação do plano diretor. Lembrando que estamos na fase legislativa, né? O Executivo está aqui como parte apoiadora desse processo legislativo, em esclarecer e apresentar as questões básicas e diretas do plano diretor, para que a gente possa, no final, ter um texto de lei que garanta a escuta da população como um todo. Vamos lá. Então, como de praxe nas apresentações, a gente dá uma orientação de como foi construído esse plano ao longo do tempo, e depois vai entrar no quais foram as orientações de diagnóstico
para a gente chegar nessa minuta de lei, e depois a gente consegue dar um zoom na área aqui que foi indicada pelo Legislativo, que vai compreender os Piratininga, Camboinhas e Jacaré, né, e Cafubá. Esses são os 4 bairros propostos para a gente dar o zoom aqui hoje. Tá? Então, o plano é a política que orienta todo o desenvolvimento urbano da cidade para os próximos 10 anos. Né? O último plano data de 92, então nós temos uma defasagem. Pelo Estatuto da Cidade, o plano diretor deve ser atualizado a cada 10 anos, então ele deveria ter sido atualizado lá em 2002, isso não aconteceu, houve só uma adequação em função do Estatuto da Cidade, mas não tem legitimidade porque não teve participação social. E agora, desde 2015, a Prefeitura vem realizando trabalhos técnicos para apresentar a minuta que está em discussão no Legislativo. E essa política, essa macropolítica do desenvolvimento urbano, ela tem um objetivo comum, que é, a partir desse desenvolvimento urbano, você melhorar a oferta de serviços públicos e que essa melhora da oferta de serviços públicos dê melhor condições de vida à população de Niterói. Esse processo não começou agora, ele já começou desde 2015, com a Fundação Getúlio Vargas. Eu sou oriundo da equipe técnica da Fundação Getúlio Vargas. Então, enquanto estava no processo de construção, eu estava do outro lado. Agora, 7 meses, eu aceitei o desafio de estar aqui para ajudar a implementar o plano, discutir o plano e desenvolver os instrumentos aplicados. Então, começou lá em outubro de 2015, com um diagnóstico, onde foram feitas audiências públicas, depois a fase de cenários, que significa o quê? Dado o diagnóstico que estava da cidade, se nada for feito, o que ia acontecer com Niterói? Com a proposição de alguns projetos estratégicos ou de linhas estratégicas, diretrizes estratégicas, como é que isso ia influenciar no desenvolvimento urbano nos próximos 10 anos. A partir dessa discussão de cenários, foi apresentadas as diretrizes para orientar esse desenvolvimento. Toda essa discussão de 2 anos foi formatado dentro de uma minuta de lei com essa estrutura. Pode passar. E dentro dessa estrutura de lei existem 5 capítulos básicos que dá todo o arcabouço legal que está em discussão aqui. Então, primeiro tem um título onde tem os princípios e objetivos, onde a gente tem dá consonância com a lei federal, com o Estatuto da Cidade. É ali que a gente coloca a função social da propriedade, enfim, todos os objetivos macros que o Estatuto da Cidade já coloca para todos os municípios do Brasil. Depois a gente tem a explicação de cada macrozoneamento, ou seja, o macrozoneamento, que também é uma indicação do Estatuto da Cidade, como é que a cidade vai ser dividida, né? Quais são as subdivisões da cidade. Só que essas subdivisões ela tem que ter um sentido, né? E esse sentido é dado pelos 3 próximos capítulos, que é a política de desenvolvimento urbano, a política ambiental e as políticas setoriais que envolvem o desenvolvimento urbano. Então, no plano diretor, a gente não está entendendo desenvolvimento urbano sem a educação, sem a assistência social, sem a mobilidade urbana. Existem políticas setoriais que estão associadas ao desenvolvimento urbano, além da morfologia urbana e da questão ambiental que tem no município. E o último capítulo dividimos a cidade,
criamos instrumentos, mas como é que a prefeitura se organiza para que essa política seja aplicada? Então, a gente propõe um sistema de governança, com uma rede de monitoramento e as responsabilidades de secretarias, através dos instrumentos que estão descritos aqui nessas políticas. Bom, qual era o cenário que a gente trabalhou durante esse período? Como todo mundo sabe, e está lá definido no plano de 92, Niterói foi subdividido em 5 regiões, 52 bairros, tem uma população aí de quase 500 mil habitantes. Existe um cenário populacional de que a população de Niterói ela não tem um crescimento muito significativo, é um crescimento quase linear. E lá em 2025, pelos dados do IBGE, a população tende a diminuir, começa a ter uma tendência a diminuir em função da estrutura etária. Ou seja, a população de Niterói segue o padrão demográfico urbano das grandes cidades, onde há um aumento da expectativa de vida e uma diminuição do número de filhos por mulher, né? Então, a população tende a ficar mais velha nos próximos anos, e isso é uma variável que tem que ser considerada dentro da política urbana. Como é que vai ser se estruturar a política de mobilidade urbana para uma população mais idosa? Enfim, a política de desenvolvimento de empregos, enfim. Então, existe isso, o plano diretor tem que ter a sensibilidade de abarcar. Hoje nós estamos discutindo aqui os bairros que eu já citei, que tem uma proximidade aí está distante do centro 9 quilômetros, né? Então, enfim, é uma área de expansão da cidade, como a gente vai ver nos próximos slides. Em 74, a gente fez um trabalho de levantamento das imagens aéreas da cidade, para entender quais foram os vetores de expansão urbana ao longo do tempo e como que isso se consolidou. Antes da ponte, né, você tinha grande parte da população, acho que quase 70% da população, concentrada na região norte e praias da Bahia, né? Existia, aqui é outra característica, que eu estava conversando com um companheiro aqui no início, aqui era o veraneio, né? As pessoas usavam a região oceânica como área de veraneio. E essas linhas que estão aqui eram as linhas do bonde. Então, ou seja, era uma cidade, 74, quase nenhuma linha já não existia mais, ele estava já em desuso. Mas a cidade foi construída em cima desse eixo de transporte da época, tá? E com a mudança de modelo, com um modelo rodoviário pautado no carro, a gente tem um processo de expansão para outras áreas da cidade. E a região oceânica é uma que sofre muito com esse processo de espraiamento urbano. E como se vê, ao longo do tempo, lá em 74 a gente tinha 14% da população, hoje a gente, do território ocupado, por urbanização, hoje a gente tem 44%. Qual que é o efeito disso? Essas áreas... Volta um pouquinho. Essas áreas ocupadas, recentemente, não são acompanhadas com infraestrutura adequada, né? Vai se ocupando e o governo e os sucessivos governos vão tentando colocar a infraestrutura. Isso vai gerando uma série de problemas e o custo público da manutenção e resolução desses problemas que deveriam ter sido acompanhados com o processo de urbanização ficam elevadíssimos, né? Então, hoje, quem assume a prefeitura assume esse passivo de
dessa falta de acompanhamento da expansão urbana com infraestrutura, né? E a região oceânica sofre com isso e tem sérios problemas com isso. Ao mesmo tempo, por um outro lado, o contraponto dessa ocupação urbana é a perda de áreas não urbanizadas, de áreas verdes. Que a gente vai chegar aqui, que ali no início, em 74, era 85%, e a gente vai chegar com quase 56% de área não ocupada. Não necessariamente tudo isso é área verde, porque tem áreas degradadas, enfim, existe um processo também relacionado à urbanização, principalmente nas bordas aí dessa ocupação. Só para melhorar essa fala, a população de 70 a 2010 cresceu 50%. A área urbana cresceu 310%. Né? Então, existe um descompasso entre a demanda populacional e a área ocupada. E, considerando que em 74 existia essa adequação da relação população e território ocupado. Muito mais. Outro dado só para melhorar isso, a densidade urbana em 74 era de 17 mil habitantes por quilômetro quadrado, e ela decresceu para 8 mil. Mas isso não significa que na cidade de Niterói não haja áreas muito densas. Icaraí é o exemplo da área mais densa do município, com quase 40 mil habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Aqui é esse efeito que eu estou falando. Isso aqui é o mapa, a gente pegou os setores censitários do IBGE, dividiu eles na área realmente ocupada e pegou a população recenseada nesses setores e dividiu um pelo outro, né, que é a densidade demográfica, e nota que a grande densidade está aqui desse lado do mapa e a baixa densidade está aqui. Então, isso mostra qual é a diferença de morfologia urbana, né, e do que a gente está falando em termos de desenvolvimento urbano da cidade. Outra questão importante para a gente era saber onde estão os empregos que acontecem em Niterói. Tá? E grande parte desses empregos estão também associados à parte antiga da cidade, à parte consolidada. Tá? E aqui eu não estou dizendo qual é a qualidade do emprego, qual é o tipo de emprego. Tem muita gente que mora em Niterói, mora na região oceânica e não trabalha em Niterói, trabalha no Rio. Né? Então, exige um deslocamento muito maior. Tá? Também, como consequência do processo de espraiamento urbano, são as zonas de especial interesse social, as comunidades e as favelas, né? Que também são consequência da baixa infraestrutura, da baixa qualidade de infraestrutura que vão deixando essas áreas acontecer, e, enfim, a gente já sabe qual é a consequência. Também, consequência disso, são as ocorrências a escorregamento, que a gente mapeou com a Defesa Civil. Isso aqui são pontos de ocorrências reais no período de 2010 a 2011 a 2014, que ocorreram na cidade, e a gente vê que batem com as zonas de especial interesse social. Bom, tendo aqui o limite dos bairros que a gente está falando, isso aqui é só um zoom para ver que nessa área aqui, desses 4 bairros, ocupam 5% da população. Nessa área também estão 4% dos empregos. E que tipo de emprego é gerado aqui? Basicamente empregos locais. Né? É o comércio que fomenta esses empregos gerados aqui na região oceânica, tendo a estrada Francisco da Cruz Nunes como o eixo principal de atração desses empregos.
Existe uma rede educacional de escolas privadas e públicas também aqui, locais. Tá? E com esses dados a gente identificou, que aí é um conceito que o plano diretor está trazendo, de novas centralidades, novas não, porque a gente viu que isso já existe no município, mas a orientação para o desenvolvimento urbano para os próximos 10 anos é que essas centralidades sejam mais pujantes, né? Que a gente tenha bairros em que as pessoas estejam na rua, né? Das medidas de segurança é as pessoas se sentirem bem de estarem na rua, né? E hoje a insegurança é muito grande, tanto que o modelo de urbanização é de se fechar ruas, se fechar bairros, né? E a gente gostaria de provocar uma mudança de cultura, enfim, que isso fosse possível numa cidade mais agradável para se morar. Aqui são algumas zonas de especial interesse social identificadas na região oceânica, ou seja, também temos problemas de baixa qualidade habitacional e de infraestrutura. Também, dentro do plano, existem algumas ferramentas, alguns instrumentos urbanísticos de proteção e de preservação do ambiente urbano. E Camboinhas foi, também por uma demanda, aqui numa audiência pública que também ocorreu aqui, ela foi transformada no MAPAU, que é a área de preservação do ambiente urbano, né? E Itacoatiara também. Só que está ali, não dá para ver. Só volta um pouco. E também tem o tombamento da Praia do Sossego. Tá bem. Dado essas diretrizes, aqui eu estou falando de uma forma muito sintética, obviamente, existem muito mais dados, muita coisa que a gente já trabalhou para chegar a isso. A gente propôs as macroáreas, ou seja, como é que a gente vai entender cada área da cidade. Tá? E a gente pode ver que esse aqui é o resultado da divisão das macroáreas, né? Que toda essa área amarela é o que a gente chamou de qualificação urbana. Tá? E as áreas verdes, essa verde escura e verde clara, estão dentro das áreas ambientais. Pode passar. Agora eu vou passar quais foram as diretrizes para cada mancha daquela ali que está perpassando os bairros que a gente está discutindo hoje. Tá? O macrozoneamento ele parte de um primeiro princípio. A gente divide a cidade em três grandes macrozonas. Né? A macrozona da área ocupada, ou seja, onde há urbanização, né? A gente está chamando essa de macrozona da estruturação da qualificação do ambiente urbano. Então, tudo que é urbano está dentro dessa primeira divisão. Tudo que é área protegida está na macrozona de proteção e recuperação ambiental. E um terceiro zoneamento, que é olhar para as áreas marinhas, ou seja, para a área de marinha do município de Niterói. Né? Isso é uma inovação que a gente está trazendo no plano diretor, que é como é que o mar se conecta ao território, né? E quais são as diretrizes que precisam ser feitas nessa relação entre mar e território para que você aproveite o que a gente chamou de economia do mar, enfim. Então, tem todas... E uma, inclusive, que surgiu aqui nessa audiência, essa discussão também, na audiência aqui no Itapuca, que é a relação com a Resex, né? Então esse olhar por mar surgiu principalmente num debate que teve aqui nesse colégio, através do pessoal da Resex de Itaipu. Dado essa macrodivisão do município, dentro da área urbana, a gente tem quatro
4 subdivisões. Tá? A macroárea de integração metropolitana, que é o centro, ou seja, pelo nome a gente já está caracterizando, é a área que você tem a maioria dos modais que integram com toda a região metropolitana. É a área onde a gente quer induzir novas moradias, porque a gente tem uma concentração de empregos enorme ali, e você equilibrar esse processo com emprego e moradia, o centro, numa área consolidada, onde já tem infraestrutura de transporte, é o que a gente almeja aí para um futuro, nessa indução de demanda habitacional. O centro é uma vitrine. A macroárea de promoção da equidade e da recuperação ambiental, ele vai corresponder àquela área que eu mostrei no mapa das zonas de especial interesse social, ou seja, são as áreas onde vão compreender a maioria das EIs, né, e que tem que ter um direcionamento de projeto de habitação social, de qualificação da infraestrutura. Porque grande parte daquelas ocorrências de risco que acontecem no município de Niterói não é pela fragilidade do solo, e sim por uma falta de drenagem, ou seja, por uma má condição da infraestrutura urbana. Tá? A macroárea de urbanização consolidada, que é toda a área de Icaraí e região norte, que a gente entende que já existe um grande adensamento, a gente precisa melhorar a qualificação urbana, os equipamentos urbanos, melhorar a mobilidade, porque também faz parte da porta de saída de Niterói, enfim. Então tem todo um diálogo também com essa macroárea metropolitana, mais na qualificação urbana. E a macroárea de qualificação urbana, que é a macroárea que está aqui na região oceânica, que pelo nome já diz, a gente quer qualificar a infraestrutura urbana da área urbana que já existe e conter o espraiamento. Tá? Na macroárea de proteção do meio ambiente, você tem 2 áreas, é a área de contenção, ou seja, onde a gente quer o não incentivo a novos loteamentos, a novas construções. Essa área de contenção está toda na borda das áreas de proteção. E a macroárea de preservação são os parques existentes, são as unidades de conservação existentes. Na macroárea do ambiente marinho e costeiro, a gente divide a área marinha de Niterói em 2 áreas. A área da Baía, né, como uso intensivo, que ela já é uso intensivo, porque você tem a indústria naval toda concentrada na Bahia, você tem também um uso náutico muito forte, você tem pescadores, você tem áreas de interesse pesqueiro ali, então, enfim, já tem o transporte aquático, passa por ali, então já há um uso intensivo disso. É necessário ter um controle melhor disso, uma melhor integração entre a gestão municipal e tudo o que acontece na zona marinha da Praias da Bahia. O lado oceânico a gente está chamando de uso sustentável, ou seja, aí é um diálogo direto com o território oceânico. Ou seja, se a gente não tem uma boa infraestrutura de saneamento, que é para onde vão as águas oceânicas, né, da região oceânica, a gente está indo contra a vocação da área marinha dessa região. Então, as diretrizes vão nesse sentido, desse diálogo com a região oceânica, que as infraestruturas de qualificação também influam nas áreas marinhas. Aqui eu vou passar quais são as diretrizes em cada uma dessas manchas que estão dentro da região que a gente está falando aqui hoje. A qualificação urbana, controle dos processos de adensamento, ou seja, é necessário controlar. Existe uma demanda, né, também social, de que a região
não cresça, né? Então, a gente precisa controlar os processos de adensamento. Se isso tiver que acontecer, tem que saber como fazer. Promoção de uma mobilidade urbana sustentável. E aí, aqui é qualificar o transporte público, qualificar os meios de transporte que não diferente do carro, como a bicicleta e o andar a pé, né? Então, isso é uma das diretrizes. O incentivo à consolidação das centralidades de bairro, como eu já falei, ou seja, queremos que essas centralidades sejam lugares de empreendedorismo, sejam lugares de incentivo ao encontro público, ou seja, o bairro precisa ser habitado pelas pessoas do bairro. Melhoria das condições urbanísticas do bairro, ou seja, a infraestrutura urbana. Valorização da paisagem, do ambiente urbano. E onde necessário, também a preservação da ambiência cultural. Também aqui uma demanda que é característica desse diagnóstico da baixa qualidade de infraestrutura urbana. Manejo das águas pluviais urbanas e garantia da permeabilidade do solo. Proteção das áreas de risco, nascentes, margens, rios, lagunas e em bordas de preservação ambiental. Bom, aqui são as manchas daquela que a gente chamou que é a área de transição entre a área urbana e as áreas ambientais, né? Que é contenção da urbanização, criação de áreas de interesse agroecológico, ou seja, o meio ambiente já está até trabalhando uma legislação municipal de incentivo à agricultura urbana e periurbana. Conservação dos fragmentos florestais, compatibilização dos usos com os condicionantes, se há área de risco, isso precisa ser mitigado. Garantia de trafegabilidade e incentivo à RPPN, né? Também, isso é outra legislação que o meio ambiente está trabalhando no município, para quem queira que a sua área vire uma área de proteção, tem todos os mecanismos para que isso seja feito. E aqui a área que é de proteção, que já são as áreas dos parques. A gente quer que os parques cumpram a sua função dentro do território do município. E aqui, para finalizar, só a macroárea marinha, né? Não, desculpa. Pode ir, só é legal mostrar essa de uso intensivo. Então, fomentar a indústria naval, as economias que são relacionadas e valorização da vocação náutica. Isso é para a área da Bahia. Para a área oceânica, isso está relacionado com incentivo de polos gastronômicos que usem o pescado, enfim. Então, precisa ter, isso é reivindicação do pessoal da Resex. Consolidação e capacitação dessas colônias de pescadores existentes. Acho que isso é uma forma de desenvolvimento local interessante. Regularização e qualificação da orla. E acessibilidade universal às praias. Consolidação dos planos de manejo, ou seja, as unidades existentes têm que estar dialogando com isso, com essa área marinha. Priorização da preservação e recuperação e manutenção das condicionantes ambientais do cordão litorâneo, desculpa. Ordenação das atividades esportivas e náuticas. E adoção das diretrizes do plano de manejo do P7 para a zona marinha.
e realização de um planejamento específico para a Vila de Pescadores de Itaipu. Ou seja, a gente está diretamente nesse diálogo. Bom, a minha apresentação encerra aqui, mas agora vou começar a escuta da fala de vocês. Espero que seja uma noite de debate, que a gente consiga sair daqui com novas propostas e que o diálogo seja permanente entre a população e o Executivo. Obrigado. Obrigado, subsecretário.